Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm me acompanhado, a todos que têm feito seus comentários, que têm curtido e também aqueles que têm compartilhado. Se você não é inscrito no meu canal, então aproveita agora e se inscreva. Se inscreva, não deixa de dar aí o seu like e fazer também os seus comentários. A lição de hoje é a lição de número 6, um alerta para cumprir o chamado de Deus. A introdução ela diz assim: o profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisas, pois em seu coração achava que aquele povo não merecia ser poupado do castigo caso viessem se arrepender. Então, antes de entrar aí nos comentários da lição, grande abraço para o Adriano Veiga de Lima. Ele disse: paz do Senhor, irmão, é sempre bom fazer parte das suas aulas. Obrigado, Adriano. Marcelo Norato, de Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: paz do Senhor, presbítero Ademar. Ele diz: os profetas menores vêm trazendo um alerta para nós nos nossos dias. Laurita Pereira, a diz: paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus abençoe. Obrigado, irmã Laurita. Presbítero Antônio Carneiro Filho, ele diz: glória a Deus, presbítero Ademar. Hoje muitas igrejas não têm mais o período de oração, mas outras continuam. Maria Aparecida, te agradeço aí pela tua participação. Presbítero Mateus Ferreira, Goianópolis, Goiás, ele diz: paz do Senhor, presbítero Ademar. Deus abençoe sempre o irmão para trazer uma aula maravilhosa para nós. Obrigado, quero agradecer a todos que compartilharam e a todos que fizeram o seu comentário. Na lição de hoje, dentro do objetivo, do primeiro ponto, eu vou apresentar o cenário da mensagem do profeta Jonas. Pois está falando que muitos resistem ao chamado de Deus, mas contudo Deus continua, por estar mostrando que Deus continua chamando o seu servo ao serviço para anunciar a mensagem de boas novas, o qual Cristo morreu por nós. Onde diz assim, o cenário da mensagem do profeta Jonas. Nínive era a capital do reino da Assíria, na antiga Mesopotâmia. Atualmente ela encontra-se no norte do Iraque. Então nós vamos estar vendo aí que a cidade de Nínive era uma cidade que era a capital do reino assírio, na antiga Mesopotâmia, e aonde ali havia um povo muito bárbaro. E nós precisamos entender, professores e professoras nesta aula, que aqueles que têm um chamado, precisa enfrentar muitas dificuldades, pois é preciso ter coragem para fazer a obra que Deus está traçando para que você possa fazer. E nós vemos aqui o profeta, se nós olharmos para o cenário da época em que esse povo, ele vazava os olhos das pessoas, cortava as orelhas, cortava um braço, cortava uma perna. Era um povo perigosíssimo, Então, aí nós vemos que o profeta, ao receber a mensagem do Senhor, dizendo: levanta, vai a Nínive, para poder fazer um anúncio de que eu vou acabar, vou destruir com aquela cidade. Então o profeta temeu diante de todas essas coisas. Vemos aqui no mapa que, em vez de ir para Nínive, ele tomou a direção contrária, indo para Tarsis, que ficava muito mais longe. E daí foi quando deu todo aquele acontecimento que nós vamos estar vendo durante a lição, em que um grande peixe o engoliu. Então Deus envia o profeta como seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra aquele povo. Então, quando você vai levar uma mensagem, em que você leva uma mensagem, em que você vai dizer: hoje é a tua vitória, Deus vai mudar o teu cativeiro, é claro, aí nós temos muita facilidade para darmos glória a Deus, para
até saltar. Mas a mensagem que o profeta entregar era uma mensagem de destruição. E aqui no lugar que esse profeta foi ordenado por Deus para que ele fosse levar essa mensagem, a Nínive, que era uma cidade de muita imoralidade e exploração de pessoas com trabalho escravo, além do estilo de vida violento, cruel e desumano, conforme eu disse, deles cortar os membros daquelas pessoas que fosse contra ali também os seus deuses, que eles eram um povo idólatra. Então conta a história da cidade, né? A Bíblia mesmo contando aqui a história da cidade, em que Naum, o profeta Naum diz assim: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, e não se aparta dela o roubo. Aqui é uma visão panorâmica de Nínive, a situação que aquele povo vivia. Era um povo que vivia na mentira, e era um povo também que gostava de roubar. E aí Deus dizendo ali, ele dizia: olha, eu lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te e pôr-te-ei como espetáculo. Deus falando através do profeta Naum. E se há de ser que todos que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Então, nesse cenário aí, onde todo tipo de barbaridade imperava, aí Deus enviou o profeta Jonas como seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra aquela cidade. Você anunciar uma coisa em que a cidade vai ter um novo movimento e que vai ser abençoada é uma coisa. Agora você aí sendo mensageiro de tragédias. Então nós vamos continuando aqui para nós entendermos. Vamos conhecer um pouquinho mais a história do profeta. O nome Jonas significa pomba. E aí eles ligam esse significado às pombas da época, né, da antiguidade, em que elas que levavam mensagem, levavam cartas de um lado para outro. É importante, a pomba, ela tanto era mensageira de guerra, como também eles criavam aquelas pombas em uma família que estava morando distante, né, precisava mandar um recado, mandava através do pombo, que se chamava pombo correio. Talvez seja por isso que o nome do profeta significava pomba. Então isso pode ser, aí como eu disse, uma analogia da missão de Jonas como mensageiro, né? Da mesma forma como a pomba era usada em épocas remotas para levar mensagens de pessoas em terra distante. 1.2 diz assim: a mensagem do profeta. A mensagem do profeta era em sua essência absolutamente condenatória. Veja bem, você falar para o ignorante, você ir discursar com o ignorante, você corre grande risco. Pode ver, nós que evangelizamos, muitas vezes nós tememos quando vamos falar para um ignorante, ou mesmo no nosso dia a dia, no nosso negócio, pessoas terrivelmente ignorantes, nós temos dificuldade para relacionarmos com ela e para, se for para entregar alguma mensagem, nós afastamos. Não, fulano é muito ignorante. Então você veja, para muitos que dizem que Jonas foi covarde, isso e aquilo, você veja onde o profeta foi enviado. E ele, o que ele ia informar para aquele povo? Ele fala para o povo que Deus está virado. E que a maneira que estava vivendo em pecado era uma coisa perversa, e que Deus havia determinado que a cidade fosse destruída. Então os dias de mensagem breve, simples e objetiva. Uma mensagem sem rodeio, é isso que ele ia levar. Veja que era uma mensagem culta. Eu vou estar falando sobre isso durante a explanação aqui da aula. Professores, vocês vão colocando isso de maneira que os alunos possam ir entendendo. 1.3 diz assim: a resistência de Jonas ao chamado. Deus disse a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive
e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, assim como Oséias e outros profetas, Jonas também teve uma missão desafiadora. Não foi uma tarefa fácil de cumprir, era uma tarefa muito difícil. Tanto é que ele pegou um destino contrário. Mas ele precisava ir ao território inimigo e pregar uma mensagem de destruição a um povo poderoso e violento. Vejam em que situação ele estava colocado. Como que nós, professores, professoras, pessoas que me acompanham, nós enfrentamos aí, nós estamos num terreno em que o maligno é capaz de muitas coisas. Tanto é, a Bíblia fala, o Deus desse século, o Deus desse mundo, ele está dizendo. Então, um Deus aí perigosíssimo, um Deus com D minúsculo, e aonde nós enfrentamos as potestades, né, que estão sobre a liderança desse Deus. Não é muito fácil, por isso nós precisamos viver uma vida dedicada ao Senhor, para que em todo tempo o Senhor esteja conosco. Então o medo e a barbárie eram as ferramentas de dominação dos assírios. Então como enfrentar esse povo ali dentro do seu próprio território, e ainda com a mensagem que anunciava o seu extermínio? Como o profeta poderia encarar isso? Tendo, olha, falam até de pessoas que tiravam o couro com óleo. E quando o Jonas deparou com a situação para a cidade que ele foi enviado, capital da Síria na época, ele tremeu, pois a crueldade era brutal. Eles cortavam a mão e os pés, cortavam o nariz, cortavam as orelhas, vazavam os olhos dos cativos e faziam pirâmides com a cabeça dos seus prisioneiros. É assustador. Porque hoje, para nós, professores, professoras, pessoas que me acompanham, é fácil para nós pregarmos o Evangelho. Ainda o governo, né, as leis nos protegem. E você no Brasil, você pode ir em qualquer lugar. Agora vê quem de nós gostaria de sermos enviado à Coreia do Norte. Quem de nós gostaria de sermos enviados à Venezuela e a outros países, a Cuba? Quem? Quem que teria coragem? Se Deus mandasse um de nós para lá, como nós comportaríamos? Será que aceitaríamos com toda facilidade ou tremíamos como Jonas tremeu diante do seu chamado e diante do seu envio para Nínive? Vamos para ponto 2, objetivo, estudar acerca da fuga do profeta Jonas. Então, vamos estar mostrando aqui que a missão do servo de Deus é anunciar a sua palavra, para que o Espírito Santo convença o pecador do juízo, da justiça divina. Então, e capacita ainda para crer na salvação em Jesus. É isso que nós vamos ver aqui nesse ponto 2. O 2 diz assim: a fuga do profeta. Mediante o desafio da missão que receberam de Deus, Jonas elaborou um plano para que pudesse eximir, evitando um confronto aí com o Senhor, e evitando estar no meio daquele povo que era bárbaro. Mas qual o plano? Em sua limitação, ele julgou haver a possibilidade de não cumprir aquele chamado sem maiores prejuízos pessoal. Então ele não somente deu prejuízo a ele, como deu prejuízo aos proprietários, ao povo que estava viajando naquele navio. As pessoas que fizeram compra e vender em Tarso, pessoas que tinham comprado mercadoria, viram a sua mercadoria sendo jogada na água para que esvaziasse o navio. Então a fuga para um lugar longe de toda aquela missão, como eu mostrei para vocês aí, estou mostrando o mapa aí, 3.000 quilômetros de distância, ao contrário que a outra estava próxima. Então foi impossível de fazer isso. Ele foi muito ingênuo no seu plano de fuga, de sair do que Deus tinha mandado. O 2.1 diz assim: Jonas e o grande peixe. O fato de algumas traduções do texto bíblico usarem a palavra baleia ao invés de grande peixe, como em outras traduções, tem sido motivo de grandes discussões
erros e muitos ceticismo entre as pessoas. A Bíblia fala do grande peixe. O Senhor sabe, gente, o mar talvez existe coisas que ainda não foram descobertas. Principalmente naquele tempo, e outros, houve animais também que foi para o extermínio, mas existiam peixes imensos. Então, de acordo com algumas dicionário grego, que é traduzido como baleia, é a palavra ketos, e é definida amplamente como uma grande criatura marinha, monstro ou monstro marinho, um peixe enorme. Então o fato mais importante a ser ressaltado é que não importa o quão longe o homem esteja de Deus e de sua vontade, ainda assim o Senhor alcança e traz novamente para junto de si. O 2.2 diz assim: a segunda chamada de Jonas. Jonas, arrependido, orou a Deus e ouviu a sua oração. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Imagina um profeta que passou 3 dias e 3 noites. Imagina que não foi fácil. Ele comparou ao inferno. Então nós precisamos compreender que a desobediência vai nos levar ao inferno. Esse ainda o peixe está trazendo de volta. Mas vai chegar um momento em que aqueles que não servem a Deus terão problemas pela a eternidade. E muitos pregadores, por falta de conhecimento, pregam que Jonas foi vomitado na praia em Nínive. Veja bem, professores e professoras, é bom nós explicar para os nossos alunos, pois nós estamos na escola dominical formando uma equipe de obreiros. As pessoas através da escola dominical, eles estão aprendendo como manusear a palavra de Deus, como pregar. Então a oratória, tudo está sendo ensinado dentro de uma escola dominical. E ensinando a teologia bíblica, em que nós precisamos conhecer com mais profundidade, precisamos ler e reler o texto. Então aí muitos pregadores dizem: a baleia ou o grande peixe vomitou o profeta lá na praia em Nínive. Então isso fica ruim, você está pregando onde tem professores de geografia, pessoas que estudam a geografia, e daí vai ver que em Nínive não existia praia, era o rio Nilo que atravessava. Então as pessoas que falam dessa forma, e eles acreditam que logo que Jonas foi vomitado ali, já entrou na cidade pregando ali por 3 dias, todo sujo e fedido, e pregando. Meus queridos, uma vez que o Senhor já havia poupado a vida, o profeta tem a oportunidade de retornar aos planos iniciais do seu ministério, que eram os planos de Deus e não os seus. Então, depois de estar em terra firme, ele ouve pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. E apesar dos imprevistos vividos por esse profeta, o local, os destinatários e a mensagem eram as mesmas. Não foi alterado por causa dos temores ou das incompreensões de Jonas. É a mesma coisa, você vai lá anunciar que eu vou destruir. E aí ele está indo. Então possa ser, isso é coisa minha, que esse peixe saiu do mar, entrou no rio Nilo e vomitou o profeta ali mais próximo, né? Então a Bíblia não relata de que maneira que foi, mas uma coisa sabemos: ele não foi vomitado na praia de Nínive, porque Nínive não tem praia, não tinha praia. 2.3, o arrependimento em Nínive. Ao ouvir a mensagem, todo o povo creu em Deus, humilhando-se e jejuando, mostrando arrependimento por suas más ações. Então tem muitas vezes que nós tememos de falar uma palavra, e às vezes Deus está nos mandando que nós falamos aquela palavra, e quando nós falamos achamos que vamos ter uma resposta negativa. Temos aí uma reação positiva das pessoas enxergando os seus erros. E aí ali em Nínive, quando o profeta entra com aquela mensagem, dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Então do rei às pessoas mais carentes do povo, e aí incluindo até o animal, todos ficaram cobertos de roupas, de sacos
e sobre cinza, né? Então o improvável aos olhos do profeta aconteceu. A perversa, imoral e idólatra Nínive se arrependeu e se converteu. Então a pregação do profeta resultou em um grande avivamento naquele lugar, pois mais de 120 mil pessoas voltaram-se para Deus, ouvindo uma mensagem de 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Vamos para o ponto 3. O objetivo que nós vamos estar falando nesse ponto 3, eu vou estar mostrando para que nós possamos extrair do livro, da leitura do livro de Jonas, dessa lição, o que nós podemos extrair para os nossos dias. Sabemos que quem muda os corações é o Espírito Santo. Eu vou estar falando sobre isso. No entanto, ele faz isto utilizando pessoas falhas como eu e você. Muitas vezes nós qualquer coisa dizemos, a pessoa foi condenada, fulano não foi para o céu, fulano pensou, nós não podemos fazer isso. Nós não sabemos nada sobre o outro lado. Não sabemos como foi a sua passagem com Deus. O julgamento não pertence a nós. A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Então, nós às vezes vemos pessoas que deram a vida por Cristo. E daí ela cometeu algumas falhas aí no final. E nós já dizemos que ela foi para o inferno. Não podemos dizer isso. Deus é misericordioso. Deus trata com as pessoas. E Deus é que sabe das coisas. E não nós. Vamos para o 3, assim, Jonas para hoje, trazendo para nossos dias. Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, já ouviram falar desse profeta em algum momento, sabem alguma coisa a respeito desse profeta, em que está escrito, né? E eles também nunca leu, mas alguém fala do profeta engolido pela baleia, profeta engolido pelo grande peixe. Então se tornou-se uma história em que todos, né, maioria conhece essa história. O 3:1 diz assim, o poder de Deus. O livro do profeta Jonas evidencia de forma extraordinária, inquestionável e inequívoca o poder de Deus. Então não tem como questionar e como dizer, isso não pode acontecer, isso não vai dar certo. O livro do profeta inequivoca ao criticar Deus sobre os ninivitas. Então a experiência vivenciada pelo profeta demonstrou o poder de Deus sobre a natureza quando enviou a tempestade. Quer dizer, o profeta dizia, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, né? Deus não pode perdoar esse povo, Deus perdoou. Então foi acontecendo algumas coisas sobrenaturais, tempestade, o navio quase se afunda, teve que jogar as coisas no navio, aí vem um grande peixe e resgata o profeta, depois devolve ele em segurança na praia, e quando acelerou o crescimento de umas plantas, né, ali usou um verme para destruir o crescimento ali da borborema, que Jonas ficou todo ressentido quando a formiga subiu ali nela e cortou todas as suas folhas e ele ficou no sol. Então, uma demonstração pedagógica de que nada foge do controle de Deus. 3.2, arrependimento produz mudanças. Jesus declarou, os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então veja que declaração é que Jesus faz, dizendo do valor do arrependimento. Aqueles que viviam de uma maneira que não agradava a Deus e Deus ia destruir. Agora Deus manda a mensagem e eles, em vez de dizer vamos morrer, não, humilharam, jejuaram e voltaram-se a Deus. E aí Deus poupou a grande cidade, Deus poupou aquele povo. Então é isso, professores e professoras, que nós temos que passar. Nossa mensagem tem que trazer resultados. Então o verdadeiro arrependimento, ele produz mudança. Então não dá para que nós possamos falar, somos crentes, mas o nosso procedimento, a nossa maneira, o nosso comportamento,
a maneira que nós agimos em vários setores de nossa vida, em várias áreas de nossa vida, não condiz com uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu do mal e agora serve a Jesus. E aí nós precisamos entender que essa mudança no viver, ela é diferente de remorso, que muitas pessoas acabam confundindo. Ah, tem remorso daquilo que fez. Não é arrependimento. Porque o arrependimento, professoras, significa mudança de mente. Então agora minha mente está mudada, está voltada para Deus. Ah, eu podia ter conhecido o Senhor mais cedo. Se eu tivesse conhecido mais Deus mais cedo, não tinha passado por esse processo que eu não gostaria de ter passado. Mas eu reconheço o Senhor e sei que o Senhor é poderoso para me perdoar e eu vou viver agora uma vida para Ele. Então, o arrependimento inteiro significa também mudança na maneira de pensar, na visão do mundo. Então, quando alguém se arrepende e decide firmemente em seu coração agradar a Deus, ele passa a querer viver de um modo que agrada a Deus. O 3.3 diz assim: não fuja do seu chamado. O chamado de Deus pode causar temor e desconforto para aqueles que fixam seu olhar apenas nos desafios e obstáculos que precisarão enfrentar para cumpri-los. Então, nós precisamos ver isso. Às vezes as pessoas dizem, não dá para ser crente, porque ser crente é difícil. Olha, tem que fazer isso, eu tenho que deixar disso. Se eu for crente eu não posso mais fazer isso. E aí ele coloca os olhos, ele fixa seus olhos naquilo que ele não vai poder fazer para poder servir a Deus. Quando a Bíblia diz que o chamado é um chamado em que Deus vai cuidar. E aí, por causa do desconforto, as pessoas acham que é um obstáculo difícil de ser ultrapassado, de ser vencido. Porque às vezes a pessoa está bem com tudo, bem material, e Deus chama. E ele vai passar por um outro processo, e nesse processo tem vários obstáculos. Então aí as pessoas acabam querendo até recusar o chamado. Então a história do profeta ensina aos servos de Deus que não se deve fugir ao seu chamado. Qualquer que seja os motivos que insistam em desencorajar ou desmotivar. Não se desmotive. Vai que o Senhor garante. Então costumamos reprovar a atitude do profeta Jonas, quando Deus deu a ordem. Mas quanto de nós, eu e você, vamos agora usar aquela de empatia, vamos colocar no lugar do profeta, vendo um povo bárbaro que ali existia e o que eles faziam com aquelas pessoas que pregavam o evangelho com seus adversários. O que eles faziam? Cortava pés, cortava braços, cortava orelha, furava olhos. E aí vamos colocar a mesma situação ali. E será que nós conseguimos fazer diferente? E será que nós conseguimos pelo menos identificar com o profeta? Então nós ali parecemos ali com o profeta. E nós acabamos, quando somos desafiados por Deus, não querer obedecer. Nós não obedecemos e não fazemos. Quanto de nós estamos desobedecendo? Não vou dizer da mesma forma do profeta, pois o profeta teve uma visão de barbaridade. E você às vezes nem visão de barbaridade não tem, mas Deus te chamou para ir pregar o evangelho, O profeta, o campo onde o profeta ia pregar era Nínive. Jesus falou para nós que o campo é o mundo. Então nós pregamos para nossos vizinhos, para as pessoas que estão mais próximas. Nós estamos pregando no mundo. Mas nem isso às vezes nós queremos fazer, e às vezes dizemos que o profeta foi covarde. Para concluir, a misericórdia e a graça de Deus foi demonstrada para com os ninivitas e ela foi demonstrada também para nós. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.